Ok, vamos analisar isso. Hoje, a gente mergulha na ciência por trás do sabor dos alimentos, com base no artigo ótimo da Super Interessante. Nossa missão aqui é entender por que o cheiro, sabe, domina tanto a nossa percepção de gosto. E como a indústria, como ela cria esses sabores. É uma loucura a química envolvida, né? Pensa, café, umas 1.500 substâncias diferentes. Maçã, 130. Mel, mais de 200. É uma química bem sofisticada. E o ponto central é definir sabor, né? Não é só o gosto na língua. Sabor para a ciência é uma combinação, o gosto mesmo. Doce, salgado, amargo, ácido, umami que os receptores da boca pegam. A textura também, claro. E o mais crucial, o aroma. Aquelas informações que chegam no cérebro pelo nariz por trás, sabe? Pela cavidade retronasal. Ah, a retronasal. Exato. Sem o olfato, a percepção de sabor fica muito, muito limitada. Seria difícil até diferenciar, sei lá, feijão de ervilha só pelo gosto. O exemplo clássico, né? Comida sem graça quando a gente está com o nariz entupido. É isso. Faz todo sentido. E esses mensageiros do cheiro, eles são os tais compostos voláteis, é isso? Moléculas pequenininhas que a gente libera quando mastiga, né? Isso mesmo. Elas viajam até essa cavidade e dão a identidade para o que a gente chama de sabor. Mas o mais curioso para mim é como a gente começou a criar esses cheiros. O artigo fala que foi meio por acaso. Início do século XX, coisa de derivados de petróleo que cheiravam a frutas, flores. Exatamente. Foi um achado meio acidental com ésteres e aldeídos. Daí alguém percebeu, claro, o potencial comercial disso. E aí nasceu a profissão de aromista. Mas olha, o grande pulo do gato tecnológico veio depois, lá pelos anos 50. Ah, o que aconteceu? A fia gasosa, o fascinante aqui é que essa técnica permitiu, pela primeira vez, separar e, mais importante, identificar quais compostos específicos num alimento eram responsáveis por quais aromas. Foi tipo o fim da era do tentativa e erro, sabe? Começou a engenharia de sabores de verdade. Engenharia de sabores, uau. E hoje é um mercado gigante, né? Dominado por umas 4 grandes empresas. Javaldin, Firmenich, IFF, Symrise, que controlam aí mais de 60%. E é tudo cercado de muito segredo industrial, claro. Imagino. E nessa engenharia toda, tem tipos diferentes de aroma, certo? O artigo menciona natural, sintético, artificial. Como funciona isso? Tem uma diferença importante. O natural é extraído direto da fonte. Pensa numa fruta, numa planta, mesmo que passe por concentração, destilação, etc. O extrato da fava de baunilha é um exemplo clássico. Já o sintético, ele é uma cópia. A molécula existe na natureza, mas ela é produzida em um laboratório. Ah, então não é falso. Não necessariamente. A vanilina, por exemplo, que é a principal molécula da baunilha, ela pode ser feita a partir do eugenol, que vem do cravo. Quimicamente, é a mesma molécula da baunilha natural, só que, claro, muito mais barata de produzir. Entendi. O sintético é uma cópia química. E o artificial, então? Isso. Aqui é onde fica realmente interessante. O artificial é uma molécula 100% criada em laboratório. Ela não existe igual na natureza. A etilvanilina é um exemplo. Imita a baunilha também e é ainda mais barata que a vanilina sintética. Ah, por isso aquela essência de baunilha de supermercado é tão barata comparada com a fava mesmo. Exatamente. Mas aí entra a complexidade, né? Recriar um sabor realista é um desafio imenso. Pegar só a vanilina dá um sabor linear, sabe? A baunilha natural tem centenas de outros compostos que dão as camadas, a profundidade. Faz sentido. Um bom aromista, para fazer um aroma de morango convincente, por exemplo, ele não vai usar só a nota da polpa doce. Talvez precise de algo que lembre as folhas ou até as sementinhas para dar aquele toque de autenticidade. E tem perfis diferentes, né? O morango de um iogurte para criança é geralmente mais doce, menos complexo. Já o de uma geleia artesanal pode ter notas de cozimento, de caramelo. Que complexo. Quer dizer, não basta achar a molécula principal. E tem também a quantidade, né? O artigo fala de thresholds, limiares. Exatamente. Os limiares de concentração. Cada composto tem uma quantidade mínima para a gente conseguir perceber. E, às vezes, um máximo antes de ficar desagradável ou mudar completamente o cheiro.
Como assim mudar? Tem um composto chamado endol. Em concentração bem baixinha, tem um cheiro floral, tipo jasmim. Aumenta um pouco e ele passa a cheirar a estábulo. Sério. Nossa, que doideira. E alguns são incrivelmente potentes. O artigo até brinca que uma gota de concentrado de pimentão poderia dar sabor a 5 piscinas olímpicas. 5 piscinas? Meu Deus! E essa precisão toda, com quantidades mínimas, levou a que na indústria ouvi falar de modulação de sabor. O que é isso? Sim, é uma das áreas mais sofisticadas hoje. Basicamente, eles usam aromas em concentrações abaixo do limiar que a gente percebe conscientemente. Para quê? Para compensar, por exemplo, a retirada de açúcar ou gordura em produtos light ou zero. A ideia não é que você sinta o gosto daquele aroma específico tipo mel, manga, manteiga. A ideia é usar essas notas super sutis para meio que enganar o cérebro, para restaurar a percepção de doçura que sumiu com o açúcar ou aquela sensação de gordura na boca, sabe, aquele mouthfeel, preenchimento, sem adicionar as calorias do açúcar ou da gordura. Caramba, é quase uma ilusão sensorial planejada. De certa forma, sim, é bem engenhoso. Então, o que tudo isso significa? Para mim fica claro que o sabor é uma coisa muito mais do cérebro e do nariz do que a gente pensa, né? Não é só a língua. E que a indústria tem hoje ferramentas, muito poderosas para manipular essa nossa percepção. Muitas vezes sem a gente nem se dar conta. Exatamente. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Com toda essa sofisticação na criação, na modulação de sabores, quais podem ser as implicações disso a longo prazo? Será que, aos poucos, a gente está tendo nossos paladares meio que reeducados? Será que a nossa própria percepção do que é um sabor natural está mudando sutilmente, alterando a nossa relação com a comida? É algo para se pensar, né? Fica aí a questão.